graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado do amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra beber. Glória a Deus, saudamos a todos os nossos amados ouvintes, você que está conosco, internauta, meu querido ouvinte. Eu quero lhe saudar com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 32, assim nos diz a palavra: antes,
sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, a Bíblia nos orienta a sermos benignos, pessoas do bem, misericordiosos, perdoar uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Veja bem, enquanto dirigia na estrada uma senhora por nome de Dolores, americana, ela dirigia muito lentamente com seu carro já usado e com uma carga de alimentos perecíveis. Bem lentamente ela conduzia aquela carga, dirigindo com muita atenção, com muito cuidado. Enquanto isso, ela percebeu que o motorista que vinha na sua retaguarda estava tremendamente irritado. Irritado porque queria que ela corresse mais, a estrada não permitia que ela fosse para uma outra mão para ele fazer uma ultrapassagem, era um lugar difícil. E aquele motorista ficou irritado e buzinava várias vezes e, não entendendo o que estava acontecendo, xingou. E a Dolores começou a pensar: com que frequência sou impaciente com as pessoas por não imaginar que tipo de carga elas podem estar carregando? Esse moço que vem na minha retaguarda, buzinando, me xingando, ele não sabe o tipo da carga que eu vou carregando, nem tampouco a limitação do meu veículo. E ela logo refletiu: quantas vezes eu também posso, sem saber o que os outros levam, sem saber a limitação de cada pessoa, quantas vezes eu me reporto a elas ou sobre elas, sem saber que elas estão no seu limite. Com que facilidade emitimos julgamentos sobre as pessoas. Presumimos até que conhecemos as situações, quando na verdade não conhecemos. A palavra de Deus nos leva a uma reflexão, nos dá uma instrução. Precisamos ser amáveis, precisamos ser benignos, precisamos ser humildes, compassivos, precisamos ter paciência, precisamos entender que cada pessoa tem seu limite. Pois bem, podemos ser muito mais amorosos e até suportar mais uns aos outros, se pensarmos assim. E muito mais ainda se pararmos para analisar que o nosso perdão foi bem maior. Que Deus em Cristo nos perdoou e que nós devemos perdoar uns aos outros. Então, amados, tratemos uns como os outros. Tratemos como gostaríamos de ser tratados. Jesus disse: aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Às vezes você exige muito dos outros, sem levar em conta os seus limites, a sua capacidade, a carga que ele carrega sobre os ombros. Você gostaria que ele corresse mais quando ele não pode, quando o veículo que o leva não ajuda. Lembrando que nem sempre sabemos que tipo de fardo as pessoas podem estar carregando. Peçamos a Deus para sermos mais benignos, mais compassivos, mais misericordiosos, assim como Deus em Cristo tem sido para conosco. Com essas palavras estamos abrindo o programa Voz da Escola Dominical, lhe convidando para mais uma vez estar conosco nos minutos que se seguem. Por certo, Deus tem uma palavra para o nosso coração. Olha, nós estamos hoje para encerrar o trimestre da nossa lição bíblica
com a lição de número 13, a verdadeira identidade do cristão. Fique com a gente. Nós vamos trazer uma reflexão no tema dessa lição, a verdadeira identidade do cristão. Você quer conhecer qual é o verdadeiro cristão? Em que ele se alicerça? Quais os seus fundamentos? O que Jesus diz sobre os falsos cristãos? Então fique com a gente. Essa lição é muito importante para cada um de nós. Deus te abençoe, Deus te ajude, a todos os nossos irmãos e amigos que estão conosco. Vamos de hino agora, vamos ouvir um belo hino, adorador por excelência, e já voltaremos. Maravilha, um adorador por excelência quero ser. Glória a Deus. Meus amados, nós estamos com o programa Voz da Escola Dominical e daqui a pouco estaremos estudando a 13ª lição desse trimestre, a última, né, desse trimestre, a verdadeira identidade do cristão. Mas antes eu quero convidá-los para amanhã, sexta-feira, estar conosco em nosso culto de ensino, conhecido como culto de doutrina, aqui no Templo Sede, Assembleia de Deus, São Miguel dos Campos, Alagoas. Temos todas as sextas-feiras este culto, a partir das 19 horas, e às 19h30 transmitido ao vivo. Você que nos acompanha pelo portal, você pode assistir ao vivo o nosso culto, os louvores, os departamentos e a mensagem da Palavra de Deus. No sábado, nós teremos reunião de obreiros, com os obreiros aqui no Templo Sede e as irmãs na Avenida Vera Cruz, né? Uma reunião que é bimestral e todos os obreiros aqui do campo se reúnem para ouvir uma palavra de Deus e tratarmos de assunto daquilo que diz respeito ao reino de Deus em nosso campo. No domingo pela manhã é a nossa escola bíblica dominical, você é convidado a estar conosco. No domingo à tarde, a irmã Miriam entra com o programa Mulher Virtuosa, tem sido uma bênção a partir das 16 horas, sempre Deus tem falado conosco. E à noite, então, o culto com a participação dos jovens do campo, da igreja, sede, e em cada congregação também aqui em nossa cidade, em cada bairro temos um templo, você pode se dirigir até lá para ouvir uma palavra de Deus. Portanto, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Nossa saudação a todos vocês que estão conosco. Vamos de hino, Miriam Mical agora cantando Fidelidade. E já voltaremos com o estudo da palavra.
vendo tudo bem e mal. É na dor que Ele cura o meu pesar, pra provar sua fidelidade. É seu jeito de prover toda a minha necessidade. O meu Deus sempre estará aqui pra provar sua fidelidade. Fidelidade, sua fidelidade, tão profunda e tão real em minha vida e caminhar. Me basta a sua fidelidade. É seu jeito de cuidar cada passo em meu caminhar. A tua mão sempre me guiará pra provar sua fidelidade. Fidelidade, sua fidelidade, tão profunda e tão real em minha vida e caminhar. Me basta a sua fidelidade. Me basta a sua fidelidade. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Fidelidade, sua fidelidade. Ó Senhor, a sua fidelidade é tão profunda, tão real. Por toda a minha vida eu vou proclamar que és rico em amor e grande, grande é a sua fidelidade. Fiel a mim é a sua fidelidade, tão profunda e tão real em minha vida e caminhar. Me basta a sua fidelidade. Me basta a sua fidelidade. Sua fidelidade.
Glórias a Deus. Me basta a sua fidelidade. Este hino tem uma mensagem muito poderosa, exaltando a fidelidade de Deus e, ao mesmo tempo, nos lembra que a fidelidade de Deus é suficiente para nós. Amados, agora eu quero convidá-los para meditação, leitura no texto bíblico em São Mateus Evangelho, capítulo 7. Vou ler do versículo 24 a 27, que assim nos diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Queridos, o tema da lição é a verdadeira identidade do cristão. Veja bem, no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. Não basta apenas ouvir. É preciso praticar o que se aprendeu. Essa é a tônica, a máxima dessa parábola de Jesus. Não basta apenas ouvir. Temos que ouvir e pôr em prática. Qual a definição de identidade? Você já meditou nisso? Nós vamos falar sobre a verdadeira identidade do cristão. Identidade, do latim identitas, é definida como qualidade de personalidade. A qualidade da personalidade de alguém pode ser chamado de sua identidade. É o seu id, não é? Identidade pode ser chamado também de conjunto de características individualizadas de um indivíduo que o distingue de outra pessoa, não é? Identidade também pode-se dizer da soma de caracteres de uma pessoa, distinguindo-a das demais. Identidade também pode-se dizer do reconhecimento de que o indivíduo, né, tem como pessoa própria, particular. Identidade é o conjunto de traços particulares, em resumo, que identificam uma pessoa. Então, o que é identidade? É o conjunto de traços particulares que identificam uma pessoa. Cada um de nós temos traços. Cada um de nós temos características. Cada um de nós temos uma personalidade. E a qualidade da nossa personalidade, dos nossos caracteres que formam o nosso caráter, né? Conjunto de características, soma das nossas características, isso é a identidade. E hoje nós vamos estudar sobre a identidade, a verdadeira identidade do cristão. Então, quais as características do verdadeiro cristão? Quais os caracteres? Qual a personalidade ou como atua, como se manifesta a personalidade de um verdadeiro cristão? Quais são os traços, a soma de traços particulares de um verdadeiro cristão? Depois vamos ver também que Jesus condena falsos seguidores, que apenas ouvem seus ensinos, mas não praticam. Ficam apenas na primeira parte, ouvir, mas não praticam. Depois, vamos ver que nesta parábola há ensinos com respeito às dificuldades, às tempestades,
as chuvas, os ventos que a vida oferece. Amados, não basta dizer que somos crentes, proferirmos o nome de Jesus, isso tudo é importante, ouvir sua palavra. Mas o mais importante é praticar aquilo que Jesus ensinou. Não podemos ser apenas ouvintes. Temos que ser praticantes. No reino de Deus, o que vale não é apenas ser um bom ouvinte, é ser um bom praticante. Pois o reino de Deus não consiste somente em palavras, mas em virtude. E virtudes são boas características. Então, qual a identidade do verdadeiro cristão? Jesus vai logo condenando os falsos seguidores. Ele começa dizendo, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Porque o mais importante é aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo é que alguém pode até falar, alguém pode até ouvir, alguém pode até ler a respeito do reino, a respeito da sua vontade, mas se não põe em prática, se não pratica, não está fazendo a vontade do Pai Celestial. Pois bem, e aí Jesus vai dizer o seguinte, versículo 22, ele vai dizer, olha, vai chegar o dia em que muitos me dirão, possivelmente no dia de juízo, quando todos serão chamados a um julgamento. Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres. E o Senhor Jesus disse, olha, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Com essas palavras, Jesus está diretamente condenando aos falsos seguidores. Aqueles que apenas seguem por uma conveniência, porque acham bonitos os louvores, porque acham importante a convivência na igreja, as amizades, gostam de ouvir belas mensagens, belos hinos, mas não põem em prática. Então Jesus, com essas palavras, condena esse tipo de seguidor e diz, olha, naquele dia do juízo final, você pode até me dizer, olha, mas eu, em teu nome, eu fiz isso, fiz aquilo. E Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Com essas palavras, Jesus está condenando esse tipo de identidade. Uma identidade sem compromisso, uma identidade sem obediência, uma identidade sem buscar fazer a vontade do Pai Celestial. Pastor, existe esse tipo de cristão? Não era para existir, mas existe. E a palavra de Deus vem para nos chamar que nós não devemos sermos esse tipo de cristão, que apenas ouve, que apenas vê, que apenas fala, que até faz, mas que não se preocupa com a vontade do Papai Celestial. Amados, é muito interessante a palavra do Senhor. Versículo 22, o Senhor está falando fortemente a respeito desses falsos seguidores. E Paulo vai lá na frente advertir, dizendo que não é importante ser apenas religioso. Não é importante apenas estar na igreja. Não é importante apenas se dizer cristão. Paulo vai mostrar exatamente na epístola ou na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 15, que muitas vezes Deus aniquila a atividade de Satanás a fim de salvar e curar aqueles que sinceramente recebem a palavra de Deus. Alguns pregam por vanglória, alguns pregam para se autopromover,
E o Senhor ignora isso. Por amor às almas, às vezes Ele salva, às vezes Ele cura, Ele honra a palavra. O compromisso de Deus é com a sua palavra. Então Ele salva, Ele cura, Ele até batiza com o Espírito Santo, porque Ele tem compromisso com a sua palavra. Mas se eu, você, nós não estivermos preocupados em fazer a vontade de Deus, nós estamos inseridos nesses seguidores sem compromisso. Seguidores apenas ouvintes e não praticantes. Então esta palavra, ela vem trazer para nós ensinamentos maravilhosos que vão nos chamar a atenção a respeito do nosso compromisso com os ensinos de Jesus. Nós ouvimos esse trimestre muita coisa boa. Começando pelas bem-aventuranças, todo o capítulo 5, capítulo 6 e agora estamos já terminando no capítulo 7. 3 capítulos maravilhosos que apresentam as colunas do cristianismo. Mas se apenas ouvirmos e deixarmos passar, seremos tidos como ouvintes esquecidos e não praticantes da palavra. E aí, é exatamente esse tipo de seguidor que Jesus condena, que apenas ouve, que apenas gosta, que apenas acha bonito, mas não se preocupa em fazer a vontade do Senhor. O mais importante para o cristão, a verdadeira identidade do cristão é aquele que se preocupa em fazer a vontade de Deus. É isso que Jesus vai deixar bem claro. Qual a verdadeira identidade do cristão? Aquele que ouve a palavra, pratica a palavra e se preocupa em fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus! Olha, é muito importante, é necessário, irmãos, sermos autênticos, verdadeiros cristãos, que professam a fé, que confessam a fé, mas que também obedecem à fé. Seguem a fé, vivem na fé. A Bíblia nos adverte quanto a sermos cumpridores da palavra e não somente ouvintes. São Tiago, capítulo 1, versículo 22, fala sobre isso. O reino de Deus não consiste só em palavras, mas principalmente em virtude. 1 Coríntios 4, 20, Paulo fala. Jesus estava preocupado com aqueles que profetam uma fé apenas verbal. São apenas ouvintes da palavra, mas não a praticam. Jesus condena uma vida cristã apenas baseada em maravilhas também. Há pessoas que baseiam a sua fé em milagres, em sinais. E sinais não transformam. Eu já pude ver sinais, milagres operados por Deus. E a pessoa recebeu o milagre e foi perguntado para ela, e agora vai seguir a Cristo? E ela disse, não, eu apenas queria ser curado. Então milagres não transformam. Milagres evidenciam o poder de Deus. Milagre evidencia que a palavra de Deus ela é verdadeira, ela se cumpre. Mas milagres não salvam. Quem salva é Jesus. Quem salva é a fé pela graça de Deus. Pela graça sois salvos. Por meio da fé, isso não vem de vós, é um presente de Deus. Precisa saber que os verdadeiros milagres têm sua fonte em Deus. Há também milagres falsos. E nós precisamos pedir a Deus muito discernimento a esse respeito. Jesus falou sobre falsos profetas. Jesus falou sobre falsos milagres. Jesus condenou uma vida cristã apenas nominal e superficial. Não importa se há milagres. Não importa se há curas. Não importa se maravilhas até acontecem. O Senhor pode cumprir a sua palavra, confirmar com os sinais que se seguem. E alguém ali está apenas em busca da cura, em busca do milagre e não de fazer a vontade
do Senhor. Esses, no dia do juízo, vão comparecer dizendo: em teu nome eu fui curado, em teu nome eu falei línguas, em teu nome eu profetizei, eu chorei, eu me alegrei. Jesus vai dizer: não vos conheço, porque você nunca se preocupou em fazer a minha vontade. Você nunca se preocupou em obedecer, em cumprir o meu evangelho. Então, evangelho, cristianismo, é algo mais sério que alguém pode imaginar. Vai além de palavras, vai além de espetáculo. É necessário ouvir e pôr em prática. E aí Jesus vai trazer uma parábola sobre alicerce. E aí Jesus vai contar e dizer: olha, todo aquele, pois, São Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Olha o chamado aí de Jesus. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então o Senhor Jesus aqui adverte sobre o tipo de alicerce. Primeiro ele fala sobre aquele que ouve e pratica, que é como o homem que edificou sua casa sobre a rocha. Depois ele vai dizer que aquele que ouve as suas palavras e não cumpre, ele vai comparar o homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, eu vou considerar aqui o caso daquele homem que construiu a sua casa sobre a areia. Vamos partir desse princípio, do prudente, né? O homem prudente. O que Jesus está dizendo exatamente é a importância de se ouvir a palavra e se pôr em prática. Jesus está dizendo aqui que uma casa espiritual edificada com essa prática de ouvir a palavra e pôr em prática. Ouvir a palavra e pôr em prática. É como uma casa edificada sobre a rocha, que tem um alicerce firme, que tem um alicerce forte, né? Então o Senhor Jesus está nos chamando aqui para observar o tipo de alicerce da nossa construção espiritual. Há muitas pessoas que não atentam para isto. Eles vão na multidão, vão sendo levados pelo rio, pela correnteza, mas sem observar esses detalhes. Que tipo de alicerce o querido irmão, o querido companheiro está usando na sua edificação? Jesus é quem mostra os dois tipos de alicerce. Aquele que ouve e pratica é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve e não pratica é como aquele que edificou a sua casa sobre a areia. É interessante como o Senhor Jesus mostra claramente aqui que a nossa vida espiritual está ligada à nossa prática. Nós precisamos ouvir, mas precisamos praticar. Olha, é muito interessante. Nós podemos explicar os mistérios do reino de Deus, que tem estado oculto desde o começo do mundo. Nós podemos falar com a língua dos anjos. Nós podemos, preferivelmente, escolher as coisas de Deus, estar na igreja. Sim, podemos fazer isto. Sermos religiosos, cantar, orar, vir ao culto. Mas o Senhor Jesus está nos chamando aqui para algo mais sério. Para ver se estamos pondo em prática aquilo que ouvimos. Porque a nossa vida espiritual ela só está bem alicerçada se nós formos ouvindo a palavra e praticando, ouvindo e praticando. Aí nós estamos edificando a nossa casa sobre a rocha. Interessante que Jesus, em nenhum momento, ele não diz que não vai haver dificuldades na vida cristã. Jesus é muito sábio.
Ele é a fonte do saber, Ele é a fonte da sabedoria. E em nenhum lugar, em nenhum momento, Jesus isenta a fé de dificuldades, de obstáculos. Pelo contrário, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Jesus diz que, olha, nessa vida de cristão pode vir chuvas, pode correr rios, pode soprar ventos. Esses elementos da natureza que Jesus usa aqui são metafóricos, são figuras de linguagem para dizer que a vida cristã não é um mar de rosas. A vida cristã tem ventos, tem chuva, tem rios, tem dificuldades. Se tem chuva, se tem rios, se tem ventos, tem tempestades, tem enchentes, tem lama, tem dificuldades. Mas Jesus deixa claro para nós. Olha, mas aquele homem prudente que ouviu e praticou, eu vou compará-lo a uma casa edificada sobre a rocha. E pode chover, pode correr rios, pode soprar ventos, mas a casa edificada na rocha, ela não cai. Então Jesus está deixando bem claro, dificuldades haverá, tanto para um como para outro. Mas a diferença está aqui na solidez da construção, na solidez da edificação, onde foi edificada a casa. A rocha aí é a palavra. Uma vida cristã edificada sob a palavra tem solidez, tem firmeza, não se abala com lutas, com dificuldades. Olha, nesse período de pandemia, pós-pandemia, podemos assim dizer, que ainda estamos em pandemia, mas esse período de alívio que houve, quanta gente que se dizia cristã frequentava as igrejas evangélicas, que cantava, que orava, que vinha aos cultos. Quantos que não permaneceram? Porque desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, bateu na casa, mas a casa estava edificada sobre a areia. Casa edificada sobre a areia, Jesus disse que é aquele homem insensato que ouve as suas palavras e não as pratica. Não as pratica. Aí na hora da dificuldade, na hora da crise, na hora da angústia, a casa cai. A casa caiu. Ouvimos muito essa expressão, a casa caiu. Mas a casa caiu porque não tinha um alicerce sólido. Então as palavras de Jesus são claras. São claras. A vida cristã consiste em ouvir a palavra, em crer na palavra, mas também em praticar a palavra, em viver a palavra, buscar fazer a vontade do Pai Celestial, não a minha vontade, não a nossa vontade. O próprio Jesus nos ensinou isso. Quando ele orava no Getsemane, ele disse: Pai, passa de mim, passa de mim. Mas depois ele volta e diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Na oração do Pai Nosso, Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus sempre nos ensinou a estar preocupados com a vontade do Pai. Será que eu estou fazendo a vontade do Pai? Será que eu estou na vontade do Pai? Será que o Pai está se agradando da minha casa espiritual?
Qual a minha identidade de cristão? Como é que eu me identifico como um cristão que apenas ouve, que apenas fala, que apenas cultua, ou como um cristão que vive a palavra, que obedece a palavra, que pratica as palavras? Como é que eu estou edificando a minha casa espiritual? Então o Senhor Jesus vai nos ensinar claramente aqui. Não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta. Eu preciso praticar. Eu preciso fazer a vontade do Pai Celestial. A estabilidade da minha casa espiritual está edificada sobre a rocha. Se a minha casa espiritual não estiver edificado na palavra de Deus, estiver edificado em ideologias, em ideias, em preconceitos humanos, em rituais, em mitos religiosos, essa casa não vai aguentar o tranco. Essa casa não vai suportar quando descer a chuva, quando correrem os rios, quando soprarem os ventos. Então a estabilidade da casa depende do alicerce. E o alicerce está em eu ouvir a palavra e cumprir a palavra. Enquanto a casa sobre a rocha ficou estável, é diferente estável de instável. Instável, estabilidade, foi a casa sobre a areia. Enquanto a edificada sobre a rocha ficou estável, a casa sobre a areia ficou instável e caiu. Olha, e esse construtor, enquanto o outro construtor foi chamado de prudente, esse aqui foi chamado de insensato. Sabe o que é uma pessoa insensata? Uma pessoa sem sensatez, sem o senso comum. Uma pessoa que não usou as faculdades mentais, não raciocinou, não parou o que vale a pena, o que não vale a pena, o que eu estou fazendo está certo, está errado. Como é que eu estou edificando a minha casa? Essa mensagem, essa lição vem nos trazer uma reflexão. Depois de ouvir tantos ensinos de Jesus, o Sermão do Monte, um dos sermões mais longos da história, aí Jesus vem nos chamar para refletir. Você já ouviu tanto? Você está guardando? Você está praticando? Ou você apenas está ouvindo? A instabilidade da casa do construtor insensato é porque ele edificou sobre a areia. Ouvia, mas não praticava. Sua casa estava edificada em ideias humanas. Olha, isso é muito sério. Nós precisamos meditar sobre isso. Que tipo de cristãos somos? Qual a verdadeira identidade do cristão? A verdadeira identidade do cristão é quando ele se identifica com Cristo. Jesus deve ser a nossa verdadeira identidade. Muitos filósofos, cientistas, pessoas esotéricas gostam de pregar o Sermão do Monte, mas não vivem, não praticam. Os não religiosos veem Jesus como um ser iluminado, um grande mestre, que não prega dogmas, não exige moralismo dos seres humanos. Já ouviu alguém dizer isto? Jesus sempre ensinou amor, as boas virtudes, a moral. Para eles, Jesus seria algo assim fenomenal. Apesar das belíssimas mensagens de Jesus, não podemos isolá-las de todo o Novo Testamento. Mas devemos tomar os evangelhos, né, como um chamado dos pecadores para o arrependimento, a fim de entrar no reino de Deus. E a porta para entrar no reino é esta aí, é o arrependimento. Arrependimento, ouvindo a palavra, praticando a palavra
fazendo a vontade de Deus e aí adentrando a este reino, tendo uma casa espiritual sólida e bem edificada. Então Jesus está falando para nós aí de que nós devemos observar o tipo de identidade, a soma de caracteres, ou caracteres, nossa personalidade como cristão. Quem apenas ouve e não pratica, não se identifica como verdadeiro cristão. Sua casa espiritual pode ruir a qualquer momento. Jesus estava falando aqui de sua identidade como a própria rocha. Quem edifica a sua casa em Jesus, sua casa é forte, é firme, é inabalável. Glória a Deus. Aquele que ouve as palavras de Jesus e põe em prática. Aqui Jesus está falando de dois tipos de identidade e dois tipos de destino. Uma identidade insensata e uma identidade prudente. A prudente que ouve e pratica, a insensata que ouve e não pratica. Um destino, um está destinada a ficar de pé diante das dificuldades e a outra identidade está fadada a cair quando vierem as dificuldades. Jesus fala aqui das tempestades da vida. As chuvas são inevitáveis e no tempo bom cada casa parece segura, mas somente a habilidade de suportar as tempestades é que revelará a qualidade de uma boa construção. Construir uma base sólida, vida espiritual firme, dá trabalho. Por fora, as duas casas pareciam seguras, mas a diferença não está do lado de fora, não está em cima nem embaixo, está na estrutura, no alicerce. A real diferença não está na aparência exterior, mas na fundação. Nós construímos ou sobre a rocha ou sobre a areia. Com profundo alicerce ou sem alicerce. Nenhum ser humano é imune às tempestades, pois essas se revelam através das enfermidades, dos fracassos, das crises, dos dramas pessoais. Eles vêm. É inevitável. Você pode ser cristão, crente como Jó, mas é inevitável. Enfermidades, fracassos, crises, dramas pessoais são inevitáveis. Pandemias, temores, mortes. Nenhum de nós estamos isentos. Nenhum de nós. Paulo disse: eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18. Mas ele não disse que nós não teríamos tribulações. Eles têm por certo que as aflições desse tempo presente. Então, nesse tempo presente, o crente passa por aflições. João 16:33. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Jesus não ofereceu uma vida sem aflições, sem tempestades, sem tribulações. Mas aquele que construir uma base sólida de fé no Senhor não será abalado. Não será abalado. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Deus te ajude, Deus te abençoe, que essa palavra fale tremendamente ao teu coração e você possa refletir a respeito da sua casa espiritual. Que tipo de alicerce você está usando? Se você está ouvindo as palavras de Jesus e está pondo em prática, ou se você apenas é um bom ouvinte, mas não praticante. E aí nessa noite, nesta lição, esta palavra vem para lhe dizer
que dependendo do seu tipo de alicerce, é que está a estabilidade ou a instabilidade da sua casa. Se ela vai aguentar o tranco, vai aguentar a tempestade, vai aguentar a chuva, rios, ventos e vai ficar firme, ou se na primeira chuva ela vai cair. Pense nisso. Deus te abençoe. Vamos ouvir este hino e já voltaremos para orar com você e por você. Em viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás. Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz, queres conhecer a paz que dá Jesus, queres que te guie com a verdadeira luz. Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar, deves preparar tua vida sem tardar. Queres pra Jesus a tua vida consagrar, faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer. O seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer. Glória a Deus. Estamos chegando ao final do nosso programa. Queremos lhe convidar para orar ao Senhor, orando por todos aqueles que necessitam da bênção do Senhor, do perdão de Deus. Eu sei que há pessoas que nos ouvem que ainda não tiveram um encontro com Jesus e podem tê-lo. Nesta noite nós vamos orar e podemos lhe apresentar em oração. Mas vamos estar saudando também os irmãos que estiveram conosco até este momento. O irmão Arivaldo Dias, lá em Petrolina, Pernambuco, está acompanhando o programa. Ele pede orações por toda a família. Vamos orar sim, irmão Arivaldo, e que Deus te abençoe ricamente. Divulga esse programa aí para os demais pernambucanos. A irmã Gilda Ventura também conosco, acompanhando a programação. A irmã Miriam Brandão, minha esposa, sempre acompanha o programa. Que Deus abençoe ricamente. A irmã Vilma Valentim, presbítero William Ricardo também acompanhando a programação. O presbítero Fabiano Ferro, também Deus abençoe essa família. A irmã Elivânia Lessa, a irmã Elisângela Silva, que Deus ajude. O irmão Adilson Vicente em Maceió e todos vocês em outras cidades que acompanham a este programa ao vivo e depois vendo a gravação através do YouTube. Você pode ser edificado. Faça o seu comentário
e envie para nós seu nome, de onde está falando. Para nós é um prazer estar orando por você e com você. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por estes momentos, esses minutos que passamos aqui com os teus filhos, meditando na tua palavra, os louvores. Meu Pai, que esta palavra possa achar guarida em cada coração. Abençoa, Senhor, a cada um dos teus filhos, aqueles que ouvem a tua palavra, Senhor. Que possamos ser não apenas ouvintes, mas praticantes da mesma. Ajuda aqueles que ainda não te conhecem a te conhecer, a ter um encontro contigo. Eu peço a tua bênção, eu peço que nesta noite visite a cada lar. Aqueles que estão no leito da dor, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão, Senhor, necessitando um milagre da tua parte. Ajude a cada um, curando, libertando, salvando, dando, Senhor, o necessário, entrando com providência em cada vida. Resolve os problemas de cada lar, de cada família, cada casal. Entregamos em tuas mãos, Senhor, a tua igreja espalhada na face da terra. Abençoa o ministério, abençoa cada pastor, nosso pastor presidente, toda a igreja do Senhor espalhada na face da terra. Pedimos a tua bênção, já te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Que maravilha, bem amados. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, esse programa volta toda quinta-feira a partir das 21 horas. Fique conosco no sábado à tarde, a partir das 16 horas, é reprisado. Você pode acompanhar e passar para alguém mais acompanhar esta programação. E que Deus te ajude, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos e vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora.